queria começar refletindo com vocês. A gente vai ver alguns textos, mas eu quero começar com Isaías 53. É interessante essa palavra de Isaías 53, que o profeta Isaías diz o seguinte: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor, mais uma vez diante da Tua palavra, colocamos a nossa vida, o nosso coração, e falando desse tema tão especial que é a paixão do Senhor, que o Senhor, no nome de Jesus, ministre ao nosso coração. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um tema essencial do cristianismo. Nós sabemos que a sua morte, a sua paixão, a obra de Cristo, ela é um tema especial dentro do cristianismo. Jesus ressuscitou, está vivo, mas tem esse momento de sua paixão, um momento de dor, um momento de sofrimento. E muitas vezes a gente fala tanto sobre isso que parece que esse tema não traz emoção ao nosso coração. E a gente precisa estar sempre relembrando e relembrando com alegria, com esperança em nosso coração da paixão de Cristo, da morte de Cristo, do sofrimento de Cristo por nós. Isaías 53, ele vai falar do sacrifício e da aparência do Messias. Jesus foi desprezado, Jesus foi rejeitado, passou por tristezas e por muito sofrimento. O profeta Isaías, no capítulo 4, ele vai dizer que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E Isaías está falando aqui não é de doença física, Isaías está falando das enfermidades e doenças da alma. Nós sabemos que o nosso Deus cura, é um Deus poderoso, nós cremos no poder dele, mas muita gente, quando vai orar por enfermo, diz: o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, eu declaro cura.
O profeta Isaías não está falando disso. O profeta Isaías está falando das doenças da alma. Tanto é o verso 5 diz que ele foi traspassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre eles e por suas pisaduras nós fomos sarados. O sofrimento de Cristo foi o meio de cura espiritual para a salvação, não de todos, mas para a salvação daquele que nele crê. O sofrimento foi grande e algo que precisamos destacar é a obediência do Senhor. Em Filipenses 2, 8 e 9, o apóstolo Paulo diz que, sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O autor de Hebreus, no capítulo 5, diz que, ainda que era filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo como sofreu. O profeta Isaías, no capítulo 53, vai falar a questão de como ovelhas de Cristo se desviaram do caminho, deixaram de obedecer os mandamentos do Senhor. Isaías diz que eram como ovelhas desgarradas. Isaías vai dizer que cada um se voltou para o seu próprio caminho. E aí é que mora o perigo. Seguirmos o nosso caminho. O risco é acreditarmos mais em nós do que em Cristo. É acharmos que sabemos o que é melhor para nós mais do que o Senhor. A essência do pecado, irmãos, é seguir o nosso próprio caminho e não o caminho de Deus. O verso 11 de Isaías 53 diz que o Senhor carregou a iniquidade de muitos. E nós precisamos entender que não foi Judas, não foram os líderes fariseus, não foi Pilatos, não foi Herodes, foi Deus que entregou o seu Filho na cruz por amor aos seus. Jesus se entrega de forma voluntária e a gente vê claramente na Bíblia a submissão de Cristo à vontade do Pai. Em João capítulo 10, Jesus ele vai dizer: ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi de meu Pai. O verso 7 de Isaías 53 vai nos trazer essa figura da ovelha que era bastante conhecida pelo povo. O povo de Israel, quando ia adorar, eles estavam falando de sacrifício. Adoração tinha a ver com morte, com sacrifício, com sangue. O autor de Hebreus ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O povo de Deus sabia das características das ovelhas, que eram submissas. O povo matava, sacrificava a ovelha. O povo fazia comércio da lã das ovelhas. Sabiam que quando a ovelha estava sendo morta, ela não abria sua boca. Enquanto matavam a ovelha estava olhando para a pessoa e não tinha reação nenhuma. Todo o Antigo Testamento vai apontando para Cristo, que é o Cordeirinho de Deus. As profecias mostram que o Cordeiro de Deus iria ser sacrificado ao Pai. E sendo assim, Jesus é oferecido como sacrifício a Deus. E louvado seja o nome do Senhor, porque o sacrifício foi aceito. Interessante é que temos alguns verbos na língua hebraica, lá em Isaías capítulo 53, como por exemplo, esmagado, ferido, golpeado, afligido. E esses verbos eles vão se encontrar na voz passiva. O que significa isso? Que essas coisas aconteceram com Cristo vindas do próprio Deus. Tudo nós sabemos que era plano de Deus, tudo era obra de Deus. E o verso 10 diz que foi a vontade de Deus, a vontade do Senhor, esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito dele uma oferta pela culpa. E essa expressão, oferta pela culpa, é usada em Levítico e em outros textos,
fazendo menção à expiação pelo pecado. A expiação é aquilo que cobre ou oculta. Ela representa uma dívida que é totalmente esquecida pelo credor. Eu quero que você saiba que essa expiação é limitada. Isaías deixa claro que o sacrifício de Cristo foi para muitos, apesar do sacrifício dele ser suficiente para salvar o mundo inteiro. Isaías também vai falar a respeito da satisfação que o Senhor teve. No verso 11 diz que ele viu aquilo e ficou satisfeito, porque ele morreu. Nós, o que cremos e que nascemos de novo, viveremos eternamente. Eu falo isso porque tem muita gente que acha que vai para o céu, mas aqui na terra não quer saber de Deus e não vive para agradá-lo a Deus. Nós que recebemos a Cristo, que temos como Senhor e Salvador da nossa vida, que experimentamos a transformação do Espírito de Deus, nós estaremos junto com Cristo. Ah, pastor, mas eu creio em Deus. A Bíblia diz que até os demônios creem. Os que são de Cristo ouvem a sua voz, obedecem suas ordens, têm prazer em cumprir seus mandamentos, não vivem mais para si mesmo, não buscam sua própria glória, não buscam seu próprio caminho, mas buscam agradar o seu Mestre. Temos essa profecia em Isaías 53, aproximadamente 500 anos antes de Cristo vir ao mundo como homem. E eu quero agora continuar refletindo com você no Novo Testamento sobre essa via dolorosa, conhecida também como a Via Crucis. E vejam, percebam como tudo vai se encaixando, como tudo vai fazendo sentido. Em primeiro lugar, Jesus no Getsemane. Lucas 22, 39 ao 46, vai dizer: saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Depois de Jesus celebrar a Páscoa com seus discípulos, de instituir a ceia, diz a palavra que Jesus segue para o Monte das Oliveiras, Jardim do Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite, significa local de esmagamento. O Jardim do Getsemane ficava no Monte das Oliveiras. Estamos diante de um dos momentos mais difíceis para o Senhor. E nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, os seus discípulos estavam dormindo. Jesus incita seus discípulos a orarem, a vigiarem, para que não entrassem em tentação. Mas eles estão cansados e eles não conseguem orar com o Senhor. Há momentos, irmãos, que não temos ninguém para contar. Há momentos que a gente se vê sozinhos, humanamente falando. Paulo, na sua primeira prisão em Roma, não tinha ninguém comigo. João, preso na ilha de Patmos, estava sozinho, mas não significa que Deus os abandonou. O fato de nos sentirmos sozinhos não significa que Deus não está conosco. Nós servimos a um Deus Emanuel, um Deus que caminha junto conosco. Nesse momento de dor, de sofrimento, Jesus se ajoelha, Jesus se derrama diante do Pai, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice.
mas seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. No Getsemane acontece essa batalha espiritual. Jesus diz que a sua alma está profundamente triste. Jesus sua sangue de tanto sofrimento que viria. Existe um acontecimento no corpo humano que a medicina chama de hematitrose. Fui pesquisar e normalmente acontece numa condição de extremo estresse físico e psicológico. Então, em alguns casos, a tensão é tão violenta que pode provocar dilatação dos vasos subcutâneos. Esses vasos acabam se rompendo e sangue e suor se misturam na transpiração. Em segundo lugar, nós sabemos da história, Jesus foi traído por Judas. Diz a palavra que falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Nós sabemos que Jesus foi traído com um beijo. Era quinta-feira, já havia acontecido lava-pés. Jesus lava os pés dos seus discípulos, mostrando que mesmo ele sendo Senhor, ele estava ali para servir. Ele diz aos seus discípulos: eu sendo mestre, sendo Senhor, fiz isso, vão e façam o mesmo. Jesus também já havia indicado o traidor, quando no momento da ceia ele diz: um de vocês irá me trair. E todos ficaram: será que sou eu? Falam para João perguntar. Já havia se indicado o traidor. Jesus deixa claro: aquele que meter a mão comigo no pão, esse irá me trair. Judas mete a mão. Jesus diz: olha, o que tem de fazer, fazei depressa. Judas sai e os discípulos pensaram: acho que ele foi comprar alguma coisa, foi ajudar alguém. Jesus tinha avisado a Pedro que Pedro o negaria 3 vezes, porque Pedro se achava autossuficiente, Pedro se achava que confiava no seu caminho. Ele dizia: eu não vou permitir que essas coisas aconteçam com o Senhor. Jesus disse: Pedro, você vai me negar antes que o galo cante. Jesus foi traído por Judas, alguém que o chamava de mestre. Jesus sabia que Judas iria o trair, mas mesmo assim aceitou o beijo, o ósculo de Judas, porque a falsidade de Judas não contamina a pureza do mestre. Beijo nós sabemos que demonstra afeto, que demonstra carinho. Judas poderia ter apontado, mas Judas se preocupava demais com sua aparência. Quando a mulher quebra aquele vaso de alabastro, o texto conhecido como o texto da mulher pecadora, provavelmente aquela mulher, ela tinha guardado esse perfume que era muito caro, durante muitos anos era muito valioso, e quando aquela mulher quebra aquele perfume, Judas diz: quantas pessoas a gente não poderia ajudar se a gente tivesse vendido esse perfume. Judas, nós sabemos que não estava preocupado com os pobres. Ele roubava, né? Ele era um tesoureiro e roubava do dinheiro. Jesus foi traído por alguém que estava perto. Aqui ele beija. Mas Jesus não deixa passar desapercebido, porque Judas está diante daquele que sonda os corações. Judas está diante daquele que sabe as intenções mais profundas do nosso coração. Por isso Jesus enfatiza: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Isaías ele vai falar da falta de formosura do nosso Senhor. Jesus não era diferente de qualquer judeu. Se vestia como um deles e ainda se tornava mais difícil quando era escuro no jardim do Getsemane, principalmente à noite. Então, depois de Judas o entregar e traí-lo com um beijo, em terceiro lugar, Jesus se encontra agora diante do Sinédrio,
Diz Lucas, capítulo 22, do verso 66 ao 71. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos então. Jesus lhe respondeu: se vos disser, não acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Deus Todo-Poderoso. Então disseram logo todos: tu és o Filho de Deus? E ele lhe respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. O Sinédrio era o Supremo Tribunal dos Judeus, era a Suprema Corte, composta por 71 membros, fariseus, saduceus, anciãos, as pessoas sábias da época. O presidente era o sumo sacerdote. E o Sinédrio tinha poder nos casos religiosos, pois nós sabemos que quem governava era Roma. O Sinédrio não condenava, mas ele preparava toda a acusação para que a pessoa fosse julgada pelo Império Romano. E Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote, que agiu de maneira ilegal, que agiu de maneira extraoficial. Interrogaram Jesus, açoitaram e depois levaram Jesus ao Sinédrio. Jesus foi açoitado antes de chegar ao julgamento, coisa que não era para ser feita. Os líderes religiosos interrogaram Jesus, perguntaram se Jesus era o Cristo, ou seja, se ele era o enviado, se ele era o Messias, se ele era aquele que as profecias faziam referência. E Jesus disse: se eu falasse, vocês não iam acreditar. E Jesus declara: desde agora estará sentado o Filho do Homem diante da direita do Pai, diante da direita do Deus Todo-Poderoso. Agora Jesus se vê no lugar mais alto, honrado pelo Pai, à direita do Pai. Jesus sabia que a sua glorificação era certa. E aí, depois dessa afirmação de Jesus, eles mudam a pergunta: você é o Filho de Deus? Jesus diz: vós o dizeis. E nesse texto, Jesus vai declarar, irmãos, que ele é o Messias, que ele é o Filho do Homem, que ele é o Filho de Deus. E o Sinédrio, esses líderes religiosos, eles precisavam de uma acusação política para ganhar voz com o Império Romano. Acusam Jesus de blasfemo, e aí por Jesus se declarar Filho de Deus. Mas nós sabemos que eles já haviam decidido matar Jesus, mesmo antes de interrogá-lo. Percebam que o Sinédrio queria matar Jesus, e Judas, nesse momento, vai oferecer Jesus, vai oferecer a traição. O plano de Deus estava se cumprindo. Eles tiveram a sua desculpa e agora era só levar diante do governador. Jesus vai passar por dois julgamentos, um eclesiástico, que nas mãos dos judeus, e outro civil pelas mãos dos romanos. E julgam Jesus na sexta-feira pela manhã e acusam-no de conspiração contra César. A sentença de morte saía um dia depois do processo, mas o Sinédrio se reúne à noite, que era ilegal, ouviram apenas as testemunhas falsas contra Jesus, não deram a Jesus nenhum direito de defesa, estavam cegos e obcecados para condenar Jesus. E depois de Jesus estar diante do Sinédrio, nós temos esse acontecimento na vida do apóstolo Pedro, que está registrado em Lucas, que diz que então, prendendo, levaram e o introduziram à casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: ele também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço.
Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Nós sabemos que Pedro foi um homem com altos e baixos. Nós sabemos que Pedro era um cara de um temperamento forte. Muitas vezes agia sem pensar. Falava o que vinha na sua mente, um cara impulsivo. Olhando para a vida de Pedro, nós vemos como ele tinha confiança em si. E esse é um ponto que precisamos ter cuidado, a autoconfiança. Jesus disse que deveria morrer, que deveria padecer. Pedro disse que jamais permitiria. Jesus disse que seus discípulos iriam deixá-lo, iam ficar como ovelhas sem pastor. E Pedro diz: eu jamais te deixarei. E Jesus disse para Pedro que ele o negaria 3 vezes antes do galo cantar. E nesse texto está registrado que Pedro segue a Jesus de longe. Como acontece hoje, muitas pessoas seguem Jesus apenas de longe. Não se aproximam, não querem relacionamento, não querem ser desafiados. Pedro é descoberto pelo modo que ele fala. Mateus registra no capítulo 26, e daí a pouco, aproximando-os o que ali estavam, disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. O jeito de falar, ele conviveu anos com Jesus. Ele pegou os trejeitos, ele falava da maneira de Jesus. O teu jeito de falar te denuncia. E Pedro nega. Pouco depois o homem diz: esse é um deles. Pedro nega novamente. 1 hora depois outro homem diz: esse é um deles, é Galileu. E Pedro mais uma vez nega. E aí o galo canta. E aquele cantar do galo faz Pedro lembrar das palavras de Jesus. E nesse momento Jesus, ele olha para Pedro, e aquele olhar penetra a alma de Pedro. Aquele olhar não acusava Pedro, mas aquele olhar lembrava que Pedro era fraco, que Pedro não era do jeito que ele pensava que era. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, e essa expressão significa que não foi um choro, simples choro, não foi um choro de remorso, não foi um choro de aparência, foi um choro de dor, um choro de arrependimento. Pedro percebeu a sua limitação, Pedro percebeu que ele estava errado sobre a sua confiança, sua autoconfiança. E a palavra que foi usada para esse choro de Pedro é a mesma palavra que foi usada para o choro de Jesus, que está registrado em Lucas 19, quando diz: quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém. Depois desse acontecimento com Pedro, o Senhor Jesus vai agora diante de Pilatos. Lucas capítulo 23 diz que então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio.
Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucificam, crucificam. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fossem crucificados, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarregado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, enquanto a Jesus entregou à vontade deles. Jesus havia passado por Herodes e agora estava diante de Pilatos. Pilatos não vê em Cristo nada que fosse digno de morte. Pilatos reconhece 3 vezes a inocência de Jesus. Mas o erro de Pilatos foi tentar agradar a todos. Vou castigá-lo, mas depois vou soltá-lo. Ele queria livrar Jesus porque sabia que Jesus era inocente, mas o povo queria Jesus crucificado. E nós sabemos, irmãos, dos açoites romanos, da tortura do Império Romano. O açoite romano era terrível. Muitos desejavam a morte, muitos morriam durante aquela tortura e muitos também ficavam malucos, ficavam loucos. Difícil era encontrar alguém que passasse por todo o sofrimento, todo aquele flagelo e não desmaiasse. As costas ficavam em carne viva, um chicote com ossos, um chicote com bronze e chumbo, eram cravados nas costas e puxados sem nenhuma piedade. Não tinha, irmãos, como agradar a todos. Por ocasião da festa, a Bíblia diz que era costume soltar um culpado. Pilatos nunca imaginaria que a multidão iria escolher Barrabás ao invés de Cristo. A Bíblia nos informa que a multidão foi comprada. Pilatos estava convencido da inocência de Jesus. E por que castigar um inocente? João registra que a multidão diz para Pilatos: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Depois desse acontecimento, nós vamos ver Jesus diante do caniço e da coroa de espinhos. Diz João 19, o verso 2 e o verso 3. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Zombaram do nosso mestre, zombaram do nosso Senhor. Eles estavam diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, estavam diante do próprio Deus, estavam zombando com o reinado de Cristo. A coroa de espinhos, tinham espinhos do tamanho de um dedo, não eram espinhos pequenos. O manto vermelho era usado por imperadores. Mateus, ele vai nos informar que cuspiram nele, tirando o caniço de sua mão, espancavam-lhe na cabeça. E o que estava na cabeça de Jesus? A coroa de espinho com um caniço. Fizeram de martelo, os espinhos fizeram de prego. Quanto o Senhor Jesus não sofreu? E aí o próximo passo é Jesus tomando a sua cruz. João 19, 17 diz que tomaram eles, pôs a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Jesus carregou uma cruz que era nossa. Imagine esse percurso com as costas e a cabeça sangrando, sendo zombado, cuspido. Nesse contexto, Jesus toma a sua cruz, e esse caminho é conhecido como a via dolorosa. O cansaço era grande, o emocional estava abalado, estava difícil achar forças para carregar um madeiro que pesava aproximadamente 50 quilos.
observamos que a intenção dos romanos não era matar. A intenção dos romanos era fazer com que a pessoa sentisse dor, com que a pessoa sofresse, tanto emocionalmente como fisicamente. E aí, depois de Jesus estar carregando a sua cruz, em 8º lugar, Cirineu vai ajudar Jesus. Lucas 23, 26 diz: e como conduzisse, constrangendo o Cirineu, chamando Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que o levasse após Jesus. E é interessante porque um Simão trai e o outro Simão ajuda, né? Que ele foi constrangido pelos soldados. Os soldados jamais iriam se rebaixar e ajudar uma pessoa que estava sendo crucificada, mas eles obrigam, né, Cirineu a carregar a cruz. E esse texto nos mostra a humanidade de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz que Jesus não se apega ao fato de ter sido Deus, de ser Deus. Ele não se apega ao fato de ser Deus. Ele estava sofrendo, ele estava sangrando, ele estava cansado. Cirineu vai celebrar a Páscoa em Jerusalém junto com o povo e tem um encontro com o verdadeiro Cordeiro de Deus. Eles estavam celebrando a Páscoa, o Cordeiro de Deus estava ali sendo oferecido como um sacrifício diante do Pai. E o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 16, seus filhos de Cirineu, Alexandre e Rufo, eles são convertidos a Cristo. E a esposa de Cirineu se torna uma mãe para o apóstolo Paulo. Aquele encontro fez diferença na vida de Simão Cirineu. E em 9º lugar, agora Jesus vai direcionar uma palavra às mulheres. Lucas 23, 27 e 28 diz: seguiam numerosa multidão do povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus mostra que todos precisam de um Salvador. Jesus sabia da sua missão e ele estava aqui cumprindo a sua missão de servo sofredor, como predisse Isaías. Elas deveriam chorar por Jerusalém, que teve o Filho de Deus vivendo entre eles e os desprezaram, que crucificaram. Deviam chorar por elas, mas Jesus estava cumprindo a sua missão. E aí vem a crucificação. Lucas capítulo 23, como sempre, bem detalhista. Lucas diz que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros. Assim mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxe-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. A crucificação, nós sabemos que era o pior tipo de morte da época. Tem um comentarista bíblico, Hendrickson, ele diz que a morte de cruz era considerada como 1000 mortes em uma. Não foram só cravos, não foram só as chicotadas, não foram só a asfixia, não foram só as zombações, não foram só as dores insuportáveis. Foi o preço que foi pago pelos seus. Era cura para a enfermidade da alma. Os que eram crucificados não tinham o direito de um sepultamento digno. Muitos ficavam apodrecendo até na cruz. Mas Jesus, mesmo em meio à dor,
Jesus vai clamar o perdão do Pai aos seus malfeitores. E aí, em 11º lugar, Jesus está diante dos malfeitores. Lucas 23 vai registrar que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temem a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas é o único evangelista que vai relatar esse diálogo de Jesus com esse ladrão que se arrependeu e que se voltou para Deus. Isaías vai falar em sua profecia que ele foi contado aos transgressores. Nesse diálogo, a Bíblia vai nos mostrar que não existem várias vidas, que vamos ter várias oportunidades depois que morrer. Jesus diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmãos, ao fecharmos os nossos olhos aqui, ao morrermos aqui, nós abriremos os nossos olhos diante do Cordeiro. Isso é esperança, isso traz alegria ao nosso coração. Esse diálogo mostra a graça, como cantamos, a maravilhosa graça de Deus. Um ladrão que se arrependeu, que não fez nada por merecer, nem sequer pediu perdão às pessoas que ele ofendeu, não senhou, não dizimou, não participou de um culto, não foi para a praça lá e levantou as mãos, ele não fez nada. É pura graça. A graça de Deus o alcançou. E aí Jesus, na cruz, naquele sofrimento, Jesus direciona uma palavra à sua mãe. João 19 está registrado que junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, Jesus se preocupa com a sua mãe. Jesus encontra uma companhia para ela. E depois vem um fato interessante, que é a questão da esponja com vinagre. João capítulo 19 está registrado que estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a no caniço de sopro, já chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Alguns estudiosos e historiadores afirmam que esse ato era um ato anestésico e que Jesus não aceitou porque queria sofrer de forma consciente. Mas existe outro lado da história. Nós sabemos que os romanos, eles usavam banheiros públicos e faziam as suas necessidades de frente para as outras. Eles aproveitavam aquele momento para colocarem a conversa em dia, principalmente os políticos. E a pergunta é: como é que eles se limpavam e faziam a sua higienização? Havia uma vasilha com água e com vinagre para fazer isso. E Lucas vai ressaltar que foi um momento em que os romanos escarneciam dele e não uma tentativa de anestesiá-lo. Lucas 23, 36 está escrito: também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentaram-lhe vinagre. A gente não sabe se aqueles elementos eram novos ou não, mas eles estavam aqui zombando de Jesus. E isso só aumenta
a zombação, né, com o nosso mestre. E diante daquele sofrimento todo, a Bíblia diz que quando Jesus tomou o vinagre, Jesus disse: está consumado. A palavra grega é tetelestai, está pago. A dívida foi paga diante de Deus. Quando o judeu ele ia fazer um fiado e ia lá pagar, a pessoa colocava o carimbo lá, tetelestai, está pago. Jesus pagou o preço devido. E esse grito, está consumado, esse grito tetelestai, não foi um grito de desespero, foi um brado de vitória. Eu cumpri a missão, está pago, a minha missão foi cumprida, a dívida foi paga, a dívida foi cancelada. E nesse momento, Jesus tem sede. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. João mostra que Jesus disse: tenho sede, que devido a isso foi dado o vinagre ao beber ao invés de água, e que ao beber do vinagre ele logo morreu. Mas ele fala algo mais interessante. Ele fala que as Escrituras estavam se cumprindo. O Salmo 69 vai falar a respeito disso. Pelo menos 1400 anos antes acontecia essa cena, como se a pessoa que escreveu soubesse exatamente como ocorreria. Tanto o acontecimento de Mateus com fel, quanto de João e de Lucas com vinagre. O Salmo 69, 21 diz: deram-me fel por mantimento, e minha sede me deram a beber vinagre. A gente vê que as profecias vão se cumprindo e que tudo fazia parte do plano de Deus. E aí Jesus morre. Já era quase hora sexta, diz Lucas 23, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus chamou em alta voz: Pai, clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Foram 6 horas de sofrimento. Perto do meio-dia, um sol escaldante. O véu foi rasgado. João vai dizer: rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Acabou a lei cerimonial judaica através da morte de Cristo. Nós temos acesso a Deus. Essa forma de falar de respeito à cortina dos santos. Jesus abriu um novo caminho. Jesus é o novo caminho. Jesus é o caminho de volta para Deus. E por fim, irmãos, Jesus é sepultado. Lucas 23, ele diz que em certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, porque não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando do madeiro, envolveu num lenço de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado. E era o dia da preparação e começava o sábado. É interessante, não sei se você já parou para pensar nisso, mas ninguém foi pedir o corpo de Jesus. Quem pediu o corpo de Jesus não foi Maria, mãe de Jesus, não foram seus discípulos, aqueles que diziam que fariam qualquer coisa por Jesus. Lembra lá que a mãe de Pedro foi lá e disse: olha, eu queria que meu filho, a mãe de João, foi lá e disse: eu queria que um filho meu ficasse à sua direita e à sua esquerda. Acho que quando viram na cruz, rapaz, a gente não sabe o que pede mesmo, porque quem é que queria estar ali do lado? Mas ninguém foi pedir o corpo de Jesus. Quem foi pedir o corpo de Jesus foi José de Arimateia. José foi lá até Pilatos. Pense num homem corajoso. José fazia parte do Sinédrio.
era um líder religioso, e diferente de Pilatos, ele tomou uma posição. Ele não ficou em cima do muro querendo agradar um e querendo agradar outro. Ele disse: eu acredito nesse Jesus, eu quero o corpo dele. Ele foi lá diante de Pilatos, e mesmo sendo um homem rico, ele buscava a Deus. José de Arimateia agiu de uma maneira totalmente diferente de Pilatos. Ele se posiciona, e como nós precisamos fazer isso hoje. Nos posicionarmos. Às vezes estamos mais preocupados em agradar as pessoas do que pregar a verdade. Precisamos ter posição. Somos crentes, somos pessoas que acreditam no poder de Deus. Sabemos que nós somos pecadores, não somos perfeitos, mas que nós precisamos de Deus e precisamos ter posicionamento. O que é certo e o que é errado. Irmãos, todos nós passamos por sofrimentos, passamos por nossos dilemas. Nós sabemos que nenhum sofrimento é comparado ao sofrimento que o nosso Senhor Jesus passou. Mas uma coisa é certa, nós temos a tendência a valorizarmos demais o nosso sofrimento. E se Deus quiser ser glorificado em nosso sofrimento? Se Deus quiser ser glorificado, exaltado em meio à nossa dor, em meio aos nossos dilemas, se Deus quiser tratar com o nosso coração em meio ao sofrimento, será que nós estamos dispostos a declararmos ao Senhor, assim como o profeta Isaías declarou no seu chamado, Isaías capítulo 6, onde ele escuta a conversa da Trindade: a quem enviaremos? E ele diz: envia-me a mim, eis-me aqui. Será que, se Deus quiser ser glorificado no nosso sofrimento, nós estamos dispostos a dizer ao Senhor: eis-me aqui a minha vida, me usa, me envia. Se o Senhor quiser que eu sofra, pelo Senhor eu sofro. Os discípulos entenderam isso. O próprio Pedro, que era autoconfiante, descobriu a sua limitação, ficou triste, chorou amargamente, sofreu, se arrependeu. Jesus trata com seu coração, e ele foi capaz de morrer por causa de Cristo, ser crucificado, e disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. Os discípulos entenderam a importância que era servir a Jesus, mesmo correndo risco de morte. Será que nós estamos dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui, a minha vida é aqui? E, irmãos, quando estivermos em momentos difíceis, de desânimo, de tristeza, se sentindo sozinho, querendo desanimar, querendo uma prova de amor, nós precisamos olhar para a história de Jesus. Nós precisamos olhar para a cruz. Esse sofrimento, a cruz, é a maior declaração de amor. É o maior "eu te amo" que a gente pode ouvir. Jesus nos amou. Precisamos olhar para a cruz. Não podemos esquecer o seu sofrimento, o que ele sofreu por nós. Mas nós sabemos que o nosso Rei vive.